Mais um Digcast no ar, minha Tiaga! E eu tive notícias do além que esse será o nosso episódio mais famoso da história do Digcast. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque hoje, gente, nós estamos aqui com uma das lideranças mais inovadoras, influentes e inspiradoras do Brasil. E não somos nós que estamos dizendo. Sabe quem disse isso? Foi a Gama Academy, o LinkedIn, onde ela é top voice. Gente, sério. E o MIT. Estamos aqui com a maravilhosa Andresa Maia. Gente, esse dia chegou! Bem-vinda, Andresa! Aquela hora, né? Palmas, palmas. Fogos de artifício. Yeah! Gente, Gente, esse dia chegou. Esse dia chegou. E a Andressa, ela é palestrante com foco em futuro, diversidade, empreendedorismo. E é um dos perfis mais relevantes do Brasil. Ela é CEO, tá? Da Maia Treinamentos e diretora de influência da Futuros, que ela vai contar pra gente aqui do que se trata. Eu tô ansiosa por esse episódio, minha Tiaga. Eu também, porque assim, se eu pegar meu WhatsApp e abrir aqui, tem jeito, gente, botar, tem jeito de botar assim os prints aqui, falando assim, ô Andressa, pelo amor de Deus, que dia que você vem? Ô Andressa, cadê você? Ô Andressa, vem pra BH. Ô Andressa, no Digcast. Tem jeito, produção, porque se tiver, queremos. Bem-vinda, Andressa, ao Digcast. Que alegria te receber aqui, mulher. Nossa, eu tô super feliz, assim, de estar aqui. Tô super honrada com essa energia, com toda essa apresentação. Tô super feliz. Ó, espero que a conversa seja incrível, que as pessoas gostem, mas eu já posso dizer que eu estou amando estar aqui, principalmente sendo em BH. Ai, gente, não que tem alegria, jeito, né, de não ser maravilhoso. E olha, aqui a gente gosta de começar com a nossa audiência já seguindo os convidados, entendeu? Então, deixa pra gente seu arroba, o arroba das empresas, para as pessoas já irem lá te seguindo e te conhecerem melhor. Beleza. Eu sou Andresa Maia, no Instagram, no LinkedIn, Andresa Maia, e a Futuros Possíveis você encontra no Instagram como Os Futuros Possíveis. Andresa com 2 Zs, tá, gente? Andresa com 1 Z. Ai, meu Deus, socorro. Jurava que eu tava acertando. Andresa com 1 Z, tá, gente? Pra todo mundo achar. E, Andresa, a gente vai pedir pra você falar um pouco da sua trajetória, que a gente quer explorar, né? Conhecer um pouquinho mais de várias faces aí que você tem, mas impossível a gente não contar sobre a nossa história, né? Como a gente te conheceu, como que a gente tá conseguindo trazer uma mulher tão relevante como você aqui pro Digcast. A gente tava num evento do Sebrae, a Andresa ia palestrar, a gente também, e a gente se conheceu ali nos bastidores, e a gente teve uma conexão ali muito forte desde o início, né, Bru? A gente conversou sobre tantas coisas que você deu uma aula ali pra gente e a gente falou, meu Deus, mulher, a gente precisa de levar você pro Dig. E desde então a gente vai conversando, acompanhando, vendo ali a trajetória que você tá construindo e a gente fica assim, nossa, meu Deus do céu, ela é muito foda, que mulher que é essa? Então, pra gente é uma honra estar aqui e é muito maravilhoso como que o universo, né, vai fazendo conexões de mulheres tão generosas, né? Ali você foi de uma generosidade tão grande pra gente ali naqueles bastidores, né? A gente estava ali meio assim e tal, e aí a gente começou a conversar e o papo fluiu. Então, queria deixar isso aqui registrado porque você foi uma mulher tão incrível ali que a gente falou assim, gente, que mulher massa, né? A gente precisa de mais mulheres assim abertas e que estão dispostas a levar tanto conhecimento para frente, né, Andresa? Não só a sua história, mas o conhecimento que você tem, ele é muito rico. Então, para a gente poder levar o que você sabe para outras mulheres, para outras pessoas, principalmente para outras mulheres que não têm acesso, que dificilmente elas conseguem, né? Elas não têm histórias para se inspirar, elas não têm acesso a conteúdos que são muito relevantes, que mudam a vida da gente, né? A gente vai falar muito aqui sobre educação, sobre relacionamento, mas isso pra gente foi muito importante, né, Bru? Muito. E a Andresa, assim como nós, é mineira, mas... Tá no erro. Tá... Mas tá morando, gente, em Floripa, né? E aí ela vai contar pra gente como que ela chegou a Florianópolis, que é uma história que ela tava contando aqui nos bastidores, mas vai ter que repetir, porque é muito legal. E a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, para as pessoas te conhecerem melhor mesmo. Tá bom. É verdade, atualmente eu moro em Florianópolis, errei, fui moleca.
Não é manezinha. Não sou manezinha. Nossa, tomara que o pessoal de lá não esteja ouvindo a gente. Ah, deixa eu ver. Tomara que eles ouçam, também pra acho. saber que é isso, que eu sou mineira, moro lá, mas que meu coração tá aqui em BH. Bom, então vamos lá. Eu sou a Andresa, sou uma mineira que atualmente vive em Florianópolis, por enquanto. Eu falo que eu gosto de pão de queijo e mar na mesma intensidade. Talvez isso explique um pouquinho eu querer ter ido pra lá. Eu sou de Contagem, nasci na Vila Padre Dionísio, uma periferia lá de Contagem. E eu amo Contagem, amo a minha história, amo o quanto eu me permiti crescer naquele local e o quanto meus pais foram uma referência incrível para mim. E, bom, pensando assim em vida, né, em trajetória, eu tinha alguns sonhos, né, de carreira, né, então pensando em carreira, eu sempre tive alguns sonhos, mas sempre os sonhos dos meus pais foram muito maiores que os meus, né, então eu tinha ali, nossa, eu quero muito trabalhar em uma empresa X. E a minha mãe falava, eu quero te ajudar a trabalhar na melhor empresa do Brasil. É muito engraçado como a nossa família, né, e em especial os meus pais, eles tiveram a capacidade de acreditar em mim antes mesmo de eu acreditar. Então, eu acho que a minha história, ela inicia a partir daí, do quanto meus pais acreditam e acreditaram em mim naquele momento. Um momento que eu olhei e falei, poxa, nem eu acredito mesmo e isso aqui tá muito bom. E o que a Nath estava falando é muito real, que por muitas vezes faltam referências, né? E por mais que eu tinha esse privilégio de ter 2 referências em casa, eu não tinha referências externas, né? Então, até onde eu conseguia enxergar e entender que fazia sentido para minha vida era trabalhar em uma empresa X. O empreendedorismo só por necessidade, nem chamava empreendedorismo, chamava vender umas coisinhas, ter um negocinho ali e fazer um sanduíche. Então, eu acho que a minha história, ela começa nesse momento, onde os meus pais acreditaram muito em mim, e a partir disso, eu comecei a me esforçar para que isso de fato acontecesse e ampliar o meu olhar, né? E aí, eu fui estudar, eu falo que eu era Maria ProUni, sabe? Aquela pessoa que sempre que tem uma bolsa de 100% se esforça para conseguir. Então, eu falo da importância das políticas públicas na minha vida, que foi um meio de eu ingressar no ensino superior. E aí eu fiz gestão de recursos humanos, e aí depois de gestão de recursos humanos eu fui trabalhar na área, fui atuar com recrutamento e seleção, e aí atuei dentro de algumas empresas X, e depois tive a oportunidade de atuar em uma empresa de tecnologia, e aí foi o ponto de virada da minha carreira. Porque estar em uma empresa de tecnologia que não era algo que eu imaginava, me fez conhecer muitas coisas, em especial o LinkedIn, que era uma rede que eu não tinha noção que existia, e a partir daquilo ali eu pude sonhar. Então, eu acho que a minha história começa muito nesse acreditar e ela vai se desenrolando por uma oportunidade, né, que eu acabei recebendo. Nossa, gente, que história potente, né? E é tanto assunto pra gente falar, né? E você trouxe aqui a importância da gente falar sobre políticas públicas, né? Outro dia eu tava numa mesa aí, o pessoal discutindo, falando assim, não, mas a política pública, ela é muito injusta, né? Porque assim, e o filho do porteiro que é branco? Eu falei, gente, assim, na hora que você pega um recorte, se das pessoas que não têm condição, 90% são negras, você vai começar por onde? Pelos 10% ou pelos 90%, né? E é muito louco como que ainda existe essa discussão de isso ter ou não, de meritocracia, de que ponto que as pessoas partem. Eu falo assim, gente, as pessoas estão vivendo um delírio coletivo. E a gente vê uma mulher como você aqui hoje, Andressa, ocupando o carro que você tá, levando voz para tantas outras. E a gente vê o tanto que isso começou nessa base, né? É muito importante a gente falar disso, gente. E assim, e a gente, né, Nath, eu e você, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem plena consciência do nosso lugar de privilégio. Muito. E a partir do momento que você entende o seu lugar de privilégio, você vê que as pessoas não partem do mesmo ponto, né? Então, se hoje aqui a gente conversa, nós estamos, né, em lugares parecidos, aqui dentro dessa mesa, com certeza, para você, foi infinitamente mais difícil do que foi pra gente. E aí, o que eu acho? Eu tava até revendo seus conteúdos hoje, né? Entrei no seu Instagram, fiquei lá consumindo muito Andressa. E tem um negócio muito legal que você fala, que é, a partir do momento que eu entendo o meu privilégio, a partir do momento que eu entendo que as pessoas não partem do mesmo lugar, o que fazer
com esse entendimento. Porque, às vezes, mesmo que você tenha consciência, né, do seu privilégio, você fala, pois é, beleza, eu sou privilegiada mesmo. Mas e aí? E aí? E como é que eu parto pra ação? Então, eu acho que a gente podia começar por isso, né? Sim. Vocês duas trouxeram pontos importantíssimos, mas a Nath também tocou em um ponto que é muito discutido sobre as políticas públicas, né? As pessoas falam, nossa, mas ter uma política pública para a pessoa negra tira a oportunidade da pessoa não negra. Isso é falta de conhecimento, assim, não vamos entrar totalmente nesse assunto, mas indico muito quem está ouvindo estudar sobre políticas públicas, porque política pública não favorece só pessoas em relação à raça, favorece também em relação à classe, né? Então, a gente está falando de pessoas em questões socioeconômicas que não têm condições de ingressar no estudo superior. E, a partir disso, as políticas públicas têm um recorte de raça. E aí, as pessoas têm muito esse pensamento que a Nath falou, por falta de conhecimento, por não estudar sobre e por achar que eu, enquanto pessoa negra, estou tirando a sua oportunidade por requerer uma política pública, é querer um direito que nem é seu. Porque a política pública, ela não foi feita, ela não foi projetada para pessoas não negras. Mas, voltando ao assunto que a gente estava falando, eu acredito muito no papel das pessoas aliadas na construção de um mundo melhor. Eu entendo que nós temos, né? A gente estava até conversando sobre isso aqui no backstage. Nós temos aproximadamente 100 anos de que a escravidão se encerrou. E nós tivemos mais de 400 anos de escravidão. Então, a gente está falando de um período muito maior de escravidão do que um período em relação a pessoas que são libertas. Isso quer dizer que, quando nós falamos de pessoas que não foram escravizadas, de pessoas brancas na sociedade, não é uma culpa. É uma responsabilidade, que a partir do momento que você entende o seu privilégio, o que você pode fazer com aquilo? Para mim, o entendimento de privilégios, ele passa justamente por consumir conteúdos de pessoas negras. Então, o que você falou, nossa, dei uma olhada no seu Instagram, fui consumir muito conteúdo. A gente precisa entender que nem todo mundo vai querer falar sobre esses assuntos, né? E aí, isso é uma outra camada que, por muitas vezes, a pessoa utiliza para não consumir conteúdo. Então, por exemplo, entrou no meu perfil, viu algo que não gostou, nunca mais ela vai consumir um conteúdo de uma pessoa negra, porque ela não dá uma chance. Então, esse é o segundo ponto, né? Dê chance para outras pessoas negras, né? E para de colocar as pessoas numa caixinha. Eu acho que o terceiro ponto, enquanto pessoa guiada, é entender o quanto você consegue dar oportunidade. Porque eu trouxe aqui, né, através de uma oportunidade, eu consegui ingressar em um curso tal e consegui estar aqui falando com vocês, tendo esse papo. Então, eu acho que o reconhecimento de privilégio, ele também passa por dar oportunidade. E tem um outro ponto primordial, que é o ouvir, né? Então, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Às vezes, só um papo ali, você consegue pegar tantas coisas que você fala, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a gente foi no supermercado e eu falei, ela falou, vou deixar minha notinha aí. A caixa perguntou, você quer levar a notinha? Ela falou, não, pode deixar aí. E ela perguntou para mim, você quer? Eu falei, com certeza. E aí eu trouxe a notinha, coloquei na bolsa e ela falou, nossa, mas por que você faz tanta questão de uma notinha? Falei, porque eu sou uma pessoa negra e se em algum momento alguém vir questionar aquele produto, eu preciso ter a notinha para provar que eu comprei. Então, o questionar o seu privilégio também parte disso, né? Que é você parar, conversar com a pessoa e falar, caraca, eu nunca pensei nisso. E quando você se deparar com uma situação que você fala, caraca, eu nunca pensei nisso, é aí que entra o seu privilégio. Porque o seu privilégio está em justamente não precisar pensar naquilo. Você não tem que gastar essa energia. Aconteceu uma coisa comigo uma vez, eu contei pra você, Bru, que foi muito louco. Eu fui no Supernós, que é um supermercado aqui de BH. Aí, na hora que eu tava chegando no balcão pra passar, eu tinha comprado um talento. Aí, eu cheguei e falei assim, meu marido, bico, vai querer comer o meu talento também. Eu não tô afim de dividir meu chocolate, eu vou comprar 2. Eu virei pra menina e falei assim, passa 2 que eu vou lá dentro pegar outro e é isso, já paguei. Aí, eu paguei. Aí, eu voltei lá dentro do supermercado.
peguei o outro talento e simplesmente saí. Eu já tinha pago, mas assim, eu saí muito tranquila em relação a isso. Aí, na hora que eu tava saindo do supermercado, eu pensei isso, eu falei assim, gente, se eu fosse uma mulher negra, eu nunca ia poder fazer isso que eu fiz aqui agora, assim, com toda a certeza do mundo. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, né, André, a gente começa a entender a diferença de energia, porque assim, as coisas que estão na sua cabeça são diferentes das coisas que estão na minha, e como que isso influencia em todos os aspectos da nossa vida. Então, para você que empreende, então assim, a mulher, e assim, eu sei que muita gente às vezes fala assim, vocês levam muito pro lado da mãe e tal, nós somos mães aqui, né? Então, assim, a mulher, ela já tem um lado do cuidado que é muito forte, né? Independente se você é mãe ou não. Isso aconteceu também, eu vi isso muito nítido na família do meu marido. Meu sogro teve uma doença séria em dezembro. Meu marido tem 2 irmãs. E como que as mulheres da casa se movimentaram para organizar tudo que estava acontecendo lá, porque o meu sogro ficou doente, assim. E o Andrei, ele ficou num papel ali que não foi de... isenção, né? De isenção. Mas assim, ele nem se tocou no que estava rolando. Na seriedade, Não, né? não, ele nem se tocou, assim, que tava todo mundo se movimentando ali, cada um fazendo um e tal, porque ele tava ali, tipo assim, vou continuar trabalhando, minha vida continua. E como que isso, né, assim, então, a carga mental da mulher negra é muito diferente da mulher branca, a que tem filho, a que é mãe solo. Então, como que isso ocupa lugares na nossa cabeça e como que isso interfere em questão nossa de produtividade, de tempo, da forma como a gente empreende, de tudo na nossa vida, né? Eu acho que é tão importante você falar isso. E assim, talvez as pessoas que estão nos ouvindo fiquem pensando, nossa, mas isso é uma conversa sobre racismo, sobre questões raciais? Não é uma conversa sobre racismo, mas é impossível falar de mim sem falar dos recortes que me atravessam. Com certeza. Eu sou uma mulher negra e, para mim, muitas coisas... Antes de falar sobre empreender, sobre oportunidades, sobre carreira, eu preciso dizer que eu sou uma mulher negra justamente porque eu vou precisar validar isso lá na frente, justamente porque eu trabalhei 3 vezes mais para poder chegar nesse processo. Então, tem uma questão que não dá para deixar de falar. Assim como para vocês, é muito importante falar de vocês e falar que vocês são mães, falar dos recortes que atravessam vocês. Para mim é muito importante falar que eu, enquanto mulher negra que veio da periferia, eu tenho outros recortes que por muitas vezes as pessoas não passaram. E não é uma conversa sobre meritocracia, se você quer, você consegue, eu queria e eu consegui vencer. Porque a gente sabe que não é assim. Mas é importante também reconhecer quando a gente consegue chegar lá. Total. E, Andresa, pegando esse gancho do chegar lá, né? Você fala o tanto que o LinkedIn foi uma ferramenta fundamental na sua vida para te fazer alcançar posições, né? Que você hoje alcança profissionalmente através dele, né? Então, assim, para quem está escutando a gente, para quem, igual você falou, eu entrei numa empresa de tecnologia, num cargo nada a ver, assim, né? Vi ali as possibilidades e comecei... Como que foi isso? Conta um pouco dessa parte para as pessoas também entenderem como que você hoje está aí palestrando no Brasil inteiro, levando tanto conhecimento aí para o pessoal. Bom, eu trabalhava em uma empresa que não era uma empresa de tecnologia. E aí eu falo da importância das empresas de tecnologia porque tem diferenças, né? As empresas de tecnologia acabam abrindo algumas portas e te levando para alguns pontos que antes você não conhecia. E aí, quando eu migrei para essa empresa de tecnologia, eu tive essa oportunidade de trabalhar lá, eu trabalhava com recursos humanos ainda. E eu comecei a ver algumas ferramentas que antes eu não vivenciava no meu outro trabalho. E o LinkedIn, ele foi uma dessas ferramentas. O LinkedIn foi uma ferramenta que entrou na minha vida para que eu pudesse anunciar vagas. Então, eu entrei, comecei a anunciar vagas, só que eu via que tudo ali dentro era muito parecido, né? A falta de pessoas negras, a falta de pessoas falando uma linguagem menos formal. Técnica, sim. Era tudo muito técnico, sabe? Era algo que eu olhava e falava, caraca, eu não me vejo aqui. Uhum. Mas eu entrava lá, eu poderia mandar mensagem pro CEO se eu quisesse. Tinham vagas lá, trabalhe na Disney, trabalhe no Netflix. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu não sabia que existia. Eu achava que era só uma questão de indicação. Eu não sabia que existiam essas possibilidades. E aí eu comecei a explorar um pouco mais
a plataforma e eu falei, eu quero fazer deste lugar um lugar que eu me reconheça um pouco mais. E aí eu comecei a anunciar as minhas vagas utilizando GIFs, que era um modo não muito convencional dentro da plataforma. E eu só utilizava GIFs de desenho, inclusive, de desenhos infantis. Então, GIFs Lilo Stitch, Cinderela, essas outras coisas. E eu comecei, e era uma coisa que não se via na plataforma. Isso então, que eu ia falar, quando... né? Contra todos vocês comum, né? Eu fui a segunda pessoa, inclusive, uma das primeiras pessoas do Brasil a utilizar a GIF dentro da plataforma, né? Eu recebi essa informação do próprio LinkedIn. E aí, quando eu comecei a fazer isso, as pessoas se identificaram. Elas falaram, caraca, eu nunca tinha visto isso, meu Deus, que incrível. Enquanto isso, né? Enquanto essa revolução acontecia ali no meu perfil do LinkedIn, acontecia uma revolução dentro de mim também, dentro da empresa, que é... Poxa, se eu já consegui mudar um meio virtual, eu consigo de alguma forma mudar o meu trabalho que eu tenho feito aqui. E é muito legal você contratar as pessoas, mas como eu posso dar outras oportunidades, né? E na área de tecnologia os salários são muito altos, mas são mal distribuídos. Então, é um desequilíbrio muito grande. Então, como eu posso contribuir? E eu decidi fazer essa migração para a área de diversidade e inclusão dentro da empresa que eu estava e continuar colocando conteúdos no LinkedIn. E aí, com todo esse processo, né, eu comecei isso em 2017, em 2021 eu me tornei LinkedIn Top Voice e uma das vozes mais conhecidas e relevantes dentro do Brasil e dentro da plataforma. E aí, nesse meio tempo, dentro da plataforma eu tive posts viralizados, né, o LinkedIn me convidou para várias coisas, eu comecei a falar sobre isso para outras pessoas, eu comecei a ser vista também por outras pessoas, eu comecei a receber convites, oportunidades, e eu comecei a me ver como outra pessoa. Então, aquela Andresa que eu contei para vocês, que é a Andresa que os pais traziam muito, olha, eu gostaria que você trabalhasse em uma empresa X, se tornou a Andresa que sonhou com algo melhor, com algo maior ainda, porque a partir daí do LinkedIn eu tive referências, então a importância do LinkedIn na minha trajetória, eu falo que 100%, porque a partir daí eu tive referências e eu pude sonhar com outras coisas, então até então eu sabia que existiam empresas, mas eu não sabia que existiam empresas tão grandes até entrar no LinkedIn, e aí o meu trabalho lá foi me levando para outros lugares, e aí encurtando a história, hoje eu palestro no Brasil todo, falando sobre vários temas, inclusive temas que antes eu não falava sobre, porque eu não me entendia como uma pessoa que representa ou domina aquele tema, que por exemplo, que são, por exemplo, as temáticas raciais. É muito legal, porque assim, a sua fala toda mostra uma coisa que a gente fala muito aqui no DIG, que é quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei e mais eu quero aprender. E dentro da sua trajetória toda, né, a gente consegue ver isso. Porque lá, quando você estava na faculdade, na escola, você falava, gente, mas vou sair daqui, vou pra faculdade, vou fazer um curso técnico. Por quê? Porque você não conseguia almejar uma faculdade. Aí entrou na faculdade, quero entrar numa empresa que não seja tão grande, porque, né, talvez, nem sabia que isso existia. Aí quando você vai para uma empresa de tecnologia, você começa a ver um novo universo. E você é uma referência para muitas mulheres, porque a gente só consegue desejar ser o que a gente consegue ver. Então, outras mulheres que hoje veem você como referência, elas entendem que elas têm essa possibilidade porque você já avançou essas barreiras e você já chegou lá. Então, é muitíssimo importante a sua representatividade. Para nós, para as mulheres mais novas, nós somos, né... Andressa é um bebê perto da gente. Prefiro não comentar. Mas assim, eu vejo, como você falou lá no início, não sei se foi no início agora ou se foi antes de ligar os microfones, mas talvez nossa geração aqui, né, entre 30 e 40 anos, seja a primeira geração que se identifica como mulheres que têm consciência de causa mesmo, da causa feminina, dentro das questões de gênero. E eu vejo que essa geração, a sua, né, você tem 29, né, de 20 a 30 anos ali, eles já vêm com uma referência diferente de diversidade, de emprego, de possibilidades. E por que eles veem isso de forma diferente? Porque mulheres como você
foram lá e fizeram. E estão mostrando que é muito fácil. Que é muito fácil. Corta isso. E estão mostrando que é possível. Não é que é fácil, é possível. Sim. É possível fazer. Então eu vejo, por exemplo, a geração dos nossos filhos. Os nossos filhos têm 3, eu tenho 3 e 7 anos. Eu não sei, mas eu sou uma otimista em relação ao que as gerações futuras vão ter acesso em relação à diversidade, em relação a possibilidades. Como que você vê isso? Você tem uma empresa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a Futuros. Como é que você vê isso do futuro, assim? Sim. Bom, eu acredito muito no poder das referências na formação de lideranças do futuro. Então, eu escrevi até um artigo sobre isso, porque eu realmente acredito. Na minha carreira fez total diferença eu ver pessoas parecidas comigo almejando esses lugares. Então, para mim, estar nesse lugar de representatividade hoje é uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande, que é mandar uma mensagem não só para essas mulheres, mas também uma mensagem para a sociedade, que o lugar que estão nos colocando nesse momento não nos pertence mais, que a gente almeja lugares muito maiores e que, por mais que as pessoas achem que aquela régua que elas dão pra gente tá boa, o nosso ponto de chegada mudou e a partir de agora a gente almeja outras pistas. Quando a gente fala de futuro, para mim, o que eu falo muito na Futuros Possíveis, que a gente precisa questionar o futuro para quem? Porque por muitas vezes que a gente pensa e almeja um futuro, a gente almeja só um futuro naquela nossa perspectiva. E ele não engloba nenhuma outra pessoa. Então, por exemplo, eu, enquanto pessoa negra que não é mãe, eu não imagino, por exemplo, não imagino um futuro para mulheres mães. Eu só imagino um futuro na minha perspectiva. E assim acontece com as pessoas imaginando futuros. Para mim, a principal importância, né, quando a gente olha para isso, é olhar com carinho, mas também pensar nas particularidades e individualidades de cada pessoa. Eu também sou muito esperançosa que nas próximas gerações, a gente vai olhar para a diversidade com um pouco mais de respeito, um pouco mais de afinco e um pouco mais de responsabilidade. Então, eu tenho essa esperança, até porque costumo dizer que a geração que vem aí é uma geração que vem forte, que é uma geração que questiona, que pergunta por quê, que questiona esse futuro que a gente está construindo, e isso é muito legal. Hoje, dentro da Futuros Possíveis é uma empresa que produz dados, né, sobre o que o Brasil está pautando. Então, a gente fala de futuro na perspectiva do Brasil. Nós temos várias pesquisas acontecendo no mercado, mas são pesquisas que unicamente falam sobre a perspectiva exterior, né? Então, a gente fala sobre trabalho, considerando o trabalho nos Estados Unidos. A gente fala sobre esporte, considerando o esporte nos Estados Unidos. E a Futuros Possíveis, ela está aqui para pautar essas discussões com foco no Brasil. Então, nós fazemos pesquisas com o Brasil conectado e geramos dados sobre o que, de fato, o Brasil está sentindo. É ali o dedo no pulso do Brasil para entender o que o Brasil está falando. E a partir disso a gente gera discussões sobre. Então a gente também tem um podcast onde a gente conversa sobre o futuro, discute esses dados e faz curadoria para eventos para que a gente consiga pensar futuros possíveis com pessoas diferentes também. Nossa! Não, impressionante. Eu ia te fazer essa pergunta, assim, eu falei, como é ser Andresa Maia, né? Essa referência, como que é esse sentimento, né? Mas você trouxe isso bem e a gente precisa de ter essa consciência mesmo, Andresa. Eu digo até que pelo DIG, né? Quando a gente começou, e foi muito natural o nosso movimento, ele começou de uma forma super natural, que foi... A gente quer conversar com outras mulheres sobre negócio, sobre carreira, sobre liderança, sobre dificuldades. E a gente atraiu similares, sabe? E por mais que a gente fale sempre aqui no DIG, que o DIG é para qualquer pessoa que se reconheça como mulher. Então, assim, mas a gente não tem dentro do grupo nenhuma mulher trans, por exemplo. Hoje, pra gente, é um ponto que pega muito a gente, né, Bru? Justamente o grupo, a gente não tem uma diversidade ali dentro. E eu até eu busquei a ajuda de um amigo meu, que eu falei com ele, eu falei assim, Alberto, ele tá à frente da McKinsey do Juntos. Não sei se você conhece. Às vezes você conhece até ele.
Sim. Eu falei, Alberto, eu preciso de ajuda, porque não basta a gente falar que nós somos um grupo para qualquer pessoa que se reconheça como mulher, né? Se na hora que ela chega ali, ela vê uma imagem, nossa, assim, e isso de alguma forma é tão doido que isso a pessoa afasta, né? Ela não se sente pertencente ali dentro. Então, assim, é um trabalho que demanda mesmo que seja feito de uma forma intencional, que gaste uma energia, que seja ali desenhado, estruturado. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu lembro que eu falei isso com o Alberto tem pouco tempo. Eu falei, Alberto, eu preciso de sua ajuda. Me ajuda aqui. Como que a gente vai desenhar? A gente vai trazer uma embaixadora. E como que essa embaixadora ela vai conseguir trazer e outras mulheres se reconhecer ali dentro? Então, não eximindo a gente aqui, né, Bru, da nossa responsabilidade, mas a gente vê que é uma... Não é que é uma dificuldade, mas assim... É estrutural, né? E o se reconhecer também passa por isso, né? Eu acho que a gente tem muito isso, né? Se eu me percebo, eu compro. Então, eu não vou comprar uma roupa que não faz nada, que não tem nada a ver com o meu estilo. E o mesmo acontece na identificação de pessoas negras, de mulheres, de mães. Se eu me percebo, eu quero estar. Se eu não me percebo, eu me afasto, que eu falo, nossa, aquele lugar não é para mim. Então, eu acho que esse passo que vocês estão dando já é sensacional, que é o reconhecimento. Poxa, aqui existe um problema, deixa eu ver como que eu atuo a partir disso, sabe? O que por muitas vezes acontece é a gente ignorar que o problema existe. Isso não pode acontecer, né? Nossa, aqui se tem uma coisa que a gente não ignora é isso, e a gente pensa todos os dias em formas de fazer. Já tentamos algumas e confesso que nenhuma foi tão bem sucedida quanto a gente gostaria. Mas eu acho que existem possibilidades da gente ir construindo essa atração. Por exemplo, ter uma pessoa negra na equipe, né? A gente fez um processo seletivo onde a gente falou, não, essa pessoa ela tem que ser preta. Né, ela tem que ser preta porque nosso time não pode ser todo branco. Se a gente quer... Ô, Bru, eu queria só fazer um adendo, né? Que a gente falou de uma coisa aqui nos bastidores que é tão louco que Você falou assim, não, Nath, tem 7 anos só que eu entendi, né, esse meu lugar, né? Eu lembro que o Alberto virou pra mim e falou assim, não, mas vocês têm fulana ali dentro. Eu falei assim, ela não se reconhece, assim, é muito doido como que eu falei assim, eu tenho certeza que ela é uma pessoa que ela não se reconhece como uma mulher negra, né? E eu acho que é legal a Andresa contar um pouco disso aqui pra gente, porque até mesmo você, né, Andresa, falando que tanto que essa consciência chegou um pouco mais pra frente, né? Sim, sim. E não tem que pedir desculpa. Eu acho que quando a gente tá nesse processo de aprendizado, o que a gente não pode é negar que existe a falta de conhecimento e falar, olha, eu não vou pesquisar sobre isso e as pessoas vão ter que me ensinar sobre. Mas a dúvida, ela sempre vai existir porque a gente tá aprendendo junto. Então, esse processo de aprendizado junto, Nossa, sabe? Obrigada. Então, eu já tava aqui, ai meu Deus, é um processo de aprendizado junto. Eu falo, por exemplo, né, utilizando, em 2014, por exemplo, vamos pegar aí 10 anos atrás, a gente não falava sobre Pix. Não existia. E hoje é algo que quase todo mundo, ou boa parte, já domina. Então, a gente não pode pegar uma pauta, por mais que seja estrutural, por mais que seja antiga, e deduzir que todo mundo sabe. Então, tá tudo bem perguntar, falar, olha, não sei sobre isso, me ajuda. Só que entendendo também que algumas pessoas não vão querer falar sobre isso. E respeitar, né? Isso. E aí que algumas outras pessoas não negras, elas erram. Porque, primeiro ponto, né? Coloca todo mundo dentro de uma caixinha. Então, se a Andresa me chateou, ela não quer falar sobre racismo, todas as pessoas negras não querem falar sobre racismo. Não é dessa forma, não é nesse formato que acontece. As pessoas são CPFs e elas precisam ser entendidas individualmente, não como um grupo, né? Colocar pessoas negras como um grupo tira a identidade dessas pessoas e isso é muito cruel. É um traço estrutural do racismo, né? Quando a gente define as pessoas unicamente por um grupo e não acha que elas têm pensamentos individuais. Sobre o meu processo eu chamo de chá de revelação. Chá de revelação. Descobri, sou negra. Eu acho que tem um ponto ali que é você, então eu, enquanto pessoa negra, eu não cresci com essa consciência racial
porque eu tinha outras coisas na vida para fazer. Então, eu tinha outras preocupações. Então, qual que era a minha preocupação? Era entender como que eu poderia ajudar meus pais, né? Como que eu poderia estudar para dar uma vida melhor para os meus pais, como eu poderia estudar para ter uma vida melhor. Eu não estava preocupada em entender se eu era negra ou não. E eu fazia o possível para me encaixar. Então, na escola, alisava o meu cabelo. Por quê? Porque o padrão era um cabelo liso. Não porque me disseram que eu deveria alisar meu cabelo, mas porque era um padrão. Então, para me encaixar, eu precisava alisar o meu cabelo. Eu lembro que eu tentava o máximo possível não me destacar muito. Então, não tomar muito sol para não parecer tão negra, né? Porque senão as pessoas iam começar a questionar. E isso é inconsciente, é algo que eu não posso dizer, eu fazia isso para me parecer uma pessoa branca. Eu fazia isso inconscientemente. Era um efeito de que o branco é bonito, então eu queria muito. Um dos meus maiores sonhos era colocar uma lente verde nos olhos, porque isso era bonito, era o que na adolescência era considerado bonito. E aí, teve um momento na minha vida, assim, que eu conheci uma pessoa, e agora vai um momento, declaração de amor. Eu conheci uma pessoa, que é o meu marido, e que ele me fez alguns questionamentos, sabe, sobre várias coisas, e não necessariamente sobre questões raciais, mas sobre o entendimento de quem eu era de fato, do porquê eu não deixava meu cabelo natural, do porquê eu não gostava tanto de tomar sol, do porquê eu achava que o cabelo grande na bunda era um cabelo bonito, do porquê eu tinha aquele estereótipo. E a partir disso, a partir desse questionamento, a partir de parar e estudar sobre questões raciais, eu fui me entender enquanto pessoa negra. E aí, deixar o meu cabelo, que alisava há anos, voltar para o natural, foi um resgate da minha identidade. A Andresa antes do cabelo natural e a Andresa de agora é uma Andresa completamente diferente. Não só porque estudou sobre isso, mas porque reconhece que existe um conhecimento que foi perdido nesse meio, né? Acho que a coisa mais cruel que o racismo fez com a gente foi nos tirar a nossa possibilidade de conhecer a nossa própria história. Então, eu não tive possibilidade de conhecer a minha própria história. E a partir disso, eu fui pesquisar e cavar bastante mesmo, porque os livros tradicionais de história, eles não falam sobre a história do meu povo, né? Eles falam sobre outras histórias. E aí, eu fui correr atrás desse conhecimento e a partir disso eu falei, então eu sou uma pessoa negra. Caraca! Então, eu acho que juntamente com esse sou uma pessoa negra, vieram vários entendimentos. Nossa, então é por isso que aqui na escola eu não era tão bonita. Não é porque eu não sou bonita, é porque existe um padrão a ser seguido e eu não me encaixava nesse padrão. Nossa, mas é por isso que eu não consegui tal coisa? Porque o meu CEP não contemplava. Nossa, mas é por isso que eu não consegui essa oportunidade. Nossa, mas é por isso que eu ainda não tenho 1 milhão, porque eu não tive essa oportunidade. Então, eu acho que, juntamente com a consciência racial, vem muitas coisas, inclusive esse entendimento de que muitas coisas que passaram impactam na sua vida e você não se deu conta, sabe? Nossa, a Dandara veio aqui, né? Uma mulher incrível, a gente ama. Ela é fundadora do Todo Black é Power, um salão que tem aqui em BH, não sei se você conhece ela. Sim. E ela falou um negócio com a gente que eu nunca mais esqueci. E ela falou assim, Nath, a gente é ensinado, né, a odiar os nossos semelhantes, assim, né, a não gostar. E ela falou assim, então quando você olha no espelho, que você vê uma pessoa preta, você se odeia também, né? E aí tem toda essa questão, né, do cabelo, de como que isso impacta num todo, né? Você viver com isso, gente. Você pensa, você crescer com um sentimento desse em relação a você, em relação a outras pessoas. Então, assim, a gente tem muito que aprender. E esse foi um aprendizado muito grande que eu tive com a Dandara. E eu tive um aprendizado muito grande com a Tânia Chaves também, que é outra mulher incrível. A Tânia. A Tânia Chaves é maravilhosa, né? E a Tânia Chaves ela palestra muito sobre a diversidade. Ela uma vez falou um negócio que me marcou muito, que
a questão do lugar de fala, né? E ela falando assim, porque tem muita gente que fala assim, ai, que chatice esse negócio de lugar de fala e tal, mimimi. E ela falou assim, gente, todo mundo tem lugar de fala. Mas se você está numa mesa, se você está numa roda e vocês estão discutindo uma questão racial, se tem ali uma pessoa, uma mulher ou um homem preto, eles têm a voz predominante. O que eles falarem deve ser respeitado. Não é que as outras pessoas não podem falar sobre aquilo, não podem dar sua opinião. Mas o que eles falarem deve ser respeitado. Porque somente eles sabem o que eles vivem, né? Então, não é que as pessoas não têm lugar de fala. Mas é que, naquela discussão, a fala deles é mais relevante que a fala dos demais. E eu achei isso de uma... como que eu posso dizer? Eu achei que isso... Esclareceu, né? Tão esclarecedor, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, que chatice isso, lugar de fala, lugar de fala, lugar de fala. Eu não posso falar porque eu não tenho lugar de fala, né? E ela trouxe isso. Eu falei, não, gente, opinião, cada um tem o seu. Então, você pode dar sua opinião, exatamente. Mas você não precisa de ser mulher para falar daquilo. Mas se você está ali num ambiente que está falando sobre questões relacionadas à mulher e você é um homem, né? Então, você pode dar sua opinião. Mas a sua opinião é menos importante mesmo. Sim, eu falo que até mesmo as pessoas que se incomodam tanto com o lugar de fala, em alguns momentos elas podem exercer o lugar de cala. Sabe? Que é maravilhoso, né? Porque eu acho que o incômodo não é da pessoa ter o lugar de fala ou não. O incômodo é por a pessoa não estar falando naquele momento. Então, quando você reconhece o seu lugar de privilégio, você se deixa de colocar como protagonista e tenta ampliar a voz de outra pessoa. Isso é ser uma pessoa aliada. E muitas pessoas não estão preparadas para não ser a pessoa em destaque. Né? Então, tem algumas pessoas que não estão preparadas para ser a pessoa que vai calar naquele momento. Que vai falar, olha, eu não sei sobre esse assunto, deixa a Andressa falar. Olha, eu não sei sobre maternidade, deixa a Bru falar. Olha, deixa a Nath falar. Porque eu acho que é isso. O incômodo com o lugar de fala é que as pessoas não estão preparadas para... não ser o centro do universo, para não né? ser... o centro do universo, sabe? Para não ser aquela pessoa que vai calar naquele momento. E isso realmente dói, machuca, né? Te tira do centro. Então, eu acho que tem isso, sabe? E sobre o que você trouxe da Dandara, que ela falou que por muitas vezes nós somos ensinados, né, a odiar os nossos semelhantes, a indústria, ela também nos ajudava, né, eu vou falar ajudava, porque agora a indústria tem evoluído nesse ponto, ela nos ajudava nesse processo também, como por exemplo, o fato de eu odiar me maquiar, de eu entender que maquiagem não era pra mim, vem do fato de eu não encontrar maquiagens que ficavam bem na minha pele. As maquiagens me deixavam esbranquiçada, me deixavam acinzentada. E aí, de fato, eu vou odiar a maquiagem. Porque aquela maquiagem não foi feita, ela não foi pensada para mim. Então, realmente, assim, o entretenimento tem um poder fundamental no nosso imaginário. Ele oferece ali referências, nos ajuda a construir narrativas. E a indústria, ela tem um papel fundamental na desconstrução do racismo estrutural. Muito legal. Nossa, é muito aprendizado, né? A gente... Muito. E é aquilo, de quanto mais a gente aprende, mais a gente vê, mais a gente se dá conta, né, do que a gente tem para aprender. E a gente tem um quadro especial aqui no nosso podcast, que é o nosso Momento Buzzer. Você conhece a Buzzer? Você conhece a Buzzer? Conheço, Rosinha. Ai, gente, a Buzzer, ela é muito maravilhosa e... A gente quer trazer... Uma empresa muito feminina. É uma empresa feminina, uma empresa inovadora. A Buzzer, tá, gente? Que fala o Buzzer, tá falando errado. E com a Buzzer, né, gente, a gente você encontra o seu destino, você reserva em minutos, muito rápido. Você pega a sua passagem ali de uma forma muito mais rápida, muito mais barata. E o melhor, né? Dá para fazer direto pelo site, pelo app. A gente tá falando de inovação aqui. Você já trabalhou em empresa de tecnologia. Hoje eu entendo que a Buzzer, ela é uma empresa de transporte, mas ela é uma empresa de tecnologia também, total, né? Traz uma inovação mercado, muito legal. E aqui no Dig a gente tem cupom
exclusivo, Que Boozer, incrível. Sério? pra gente usar. O cupom é DIGBoozer, tá? Amei. E todo mundo que vai viajar pela primeira vez com a Boozer tem 20% de desconto. Gente, incrível. 20%. Andressa, da próxima vez que estiver vindo de Floripa pra BH, Sei já lá vai... da onde, né? Que essa mulher fica no Olha. Brasil inteiro. Acho que a Búzia consegue trazer ela pra cá de Não, qualquer lugar que e ela eu tenho uma tiver. história com a Boozer. Mentira! De Conta. verdade, porque a primeira vez que eu fui, não foi pra São Paulo, foi pra São José dos Campos, eu fui de Boozer e eu fui pra receber uma premiação de um local que eu já tinha estudado, eu fui pra conhecer o escritório deles e foi a minha primeira experiência falando para pessoas, né? Então, ali eu não era uma palestrante, eu estava contando um pouco da minha história, mas foi a primeira experiência que eu tive, porque eu fui para São José dos Campos com a Boozer para fazer uma fala na Quero Educação. Então, foi super legal. Que demais isso! Amei! Perfeito! Maravilhosa. E a Búzia acabou de levar a gente para o nosso primeiro encontro, o nosso Mastermind. Andressa, foi demais. Ai, Inclusive, que você está incrível. aqui mais que convidada para o nosso segundo encontro. Com toda certeza. Não é, Thiaguita? E a gente sabe que a Andressa é muito das nossas, porque ela foi picada também pelo mosquitinho aí do empreendedorismo, né? E a nossa pergunta Boozer, ela envereda por esses caminhos, assim. A gente quer saber, nós e a Boozer, a gente quer saber como é que você define os seus caminhos, como é que você foi parar, saindo de empresas de tecnologia, como é que você foi parar no empreendedorismo? Conta pra gente. Bom, primeiro eu conheci o empreendedorismo por necessidade, né? Então, tem isso, né? Eu conheci o empreendedorismo através da minha mãe e, como eu disse no início, nem se chamava empreendedorismo, chamava vou fazer um negocinho para ganhar um dinheiro extra. E aí, depois, isso se tornou um pouco mais sério, né? Eu comecei a aprender a precificar pelo meu trabalho, nossa, deixa eu ver aqui qual produto que eu vou criar, que inclusive aí eu criei a Maia Treinamentos. E eu comecei a oferecer não só as minhas palestras, mas colocar no mundo, né, os meus pensamentos ali em relação a conteúdos. E aí, isso foi se tornando algo um pouco mais, assim, foi afunilando, né? Até que eu encontrei uma outra mulher, por isso que eu falo da importância de mulheres contribuindo na trajetória de outras mulheres, que foi a Jennifer Coutinho. Beijo, Jenny. E que a Jenny virou pra mim e falou assim, você tem MEI? Eu falei... MEI? Não tenho. Tem um CNPJ que minha mãe abriu pra gente fazer lá as marmitas, mas eu não tenho MEI. Passa nesse CNPJ aqui da minha mãe mesmo, que era um pagamento que ela ia me fazer. Ela falou, não, você precisa ter um MEI. Esse é o primeiro passo para você acreditar que o seu negócio existe. Você precisa ter um MEI. Vem cá que eu vou te ensinar como é que abre. E aí ela fez uma chamada de vídeo comigo, me explicou como abrir, falou, olha, aqui você vai tirar a guia, aqui você paga todo mês, aqui você faz tal coisa, e a partir disso, se precisar de alguma ajuda, me fala, mas segue o seu caminho. E realmente, eu acho que esse foi o primeiro momento ali que eu entendi que o meu caminho se cruzou com o empreendedorismo, sabe? Que eu falei, eu tenho o meu próprio CNPJ. Eu entendi, agora eu tenho meu próprio CNPJ e eu empreendo. E aquilo foi se tornando muito mais sério, que foi aprender sobre fluxo de caixa, aprender sobre precificação de produto, aprender que nem tudo que você ganha é o que você vai receber no final, aprender que existem notas fiscais, que existem fornecedores a serem contratados. Então, o empreendedorismo, ele iniciou na minha vida muito por necessidade. Teve uma pessoa que me impulsionou a olhar para isso de uma forma um pouco mais séria, e a partir disso eu consegui estruturar melhor o meu negócio. Então, realmente, o empreendedorismo está super presente na minha vida e é algo que me ajuda na realização dos meus sonhos. Que demais! Ai, Thiaguita. E aqui, a gente... Nossa, o nosso papo, ele voa, né, Thiago? Sempre voa. Não, mas eu quero mais, assim, quero Não, falar a gente mais. vai fazer Parte 2. parte 2 com a Andressa. Porque agora, toda vez que a Andressa vier pra cá, pra BH, ela vai ter que ligar pra A gente. gente já falou pra ela sair lá daquele lugar. Daquele lugar. Gente, como é que chamam as pessoas que moram lá? Como é que chama mesmo? Eu não me lembro. Como é que chama? Esqueci. Não, mas como é que chama as pessoas que moram lá? Pode falar? Não, mas aqui, eu falei pra Andressa, sai do erro, vem pra cá.
Andressa, a gente tá aqui chegando pro final, né? Mas a gente tem um quadro aqui também nosso, que é o nosso quadro Avião Plotado. O que é o avião plotado? O DIG nasceu de uma maneira muito... como que eu falo? Orgânica, né? Mas desde o início, né? A gente fez isso também. A gente falou assim, nós vamos abrir um CNPJ. A gente já mandou essa mensagem pro universo. Isso aqui vai ser grande e tal. E desde o início, a gente tem um negócio que é o nosso avião plotado. Que a gente fala assim, não, porque quando a gente tiver o nosso próprio avião plotado, confia, mulher, que aí a gente vai pegar você, vai pegar todo mundo e tal. Que enfiar incrível. todo mundo dentro desse avião. E assim, o que esse avião representa pra gente? Liberdade de escolha. Né, que é o que a gente mais fala aqui, que o mais importante para a mulher é ela ter liberdade de escolha. A gente fala tanto que a liberdade de escolha da mulher passa pela liberdade financeira. É por isso que aqui nós somos uma escola de negócio para mulheres que empreendem, para justamente ajudar a mostrar caminhos. Mas esse é o nosso avião plotado, é a gente pegar e botar todo mundo que a gente quer lá dentro desse avião e, tipo assim, e ser feliz. O que para você hoje, Andressa, você é muito nova, né? Então você é uma mulher com, assim, quando a gente olha e fala assim, meu Deus, esse bebê, esse mundo pela frente, infinitas possibilidades, oportunidades. Mas hoje, qual que é o seu avião plotado, assim? Bom, nossa, eu acho que possibilidade também de escolha. Então, acho que isso compõe muito o meu avião plotado, né? Ter a possibilidade de escolher, eu quero fazer isso porque eu gosto, porque eu amo, e não unicamente por necessidade. E eu acho que uma das coisas que representaria representa, né, o meu avião plotado é cheguei lá, sabe? Não só para mim, mas pelo menos no meu ciclo, porque eu chegar lá ele é muito diferente, né, para tantas pessoas, e eu falo que eu chego lá todos os dias, com cada coisa que eu realizo, eu falo, nossa, isso aqui eu não esperava, então eu cheguei lá. E o cheguei lá, no meu avião plotado, ele representa justamente esse sonho sendo idealizado, né? Que eu falo que eu sou o sonho dos meus ancestrais, né? Então, o sonho dos meus ancestrais sendo idealizado e o sonho dos meus pais sendo realizado em vida, né? Eu, uma menina periférica, que nunca imaginou entrar em um avião, tendo um avião plotado, para mim... Aí sim, hein? Nossa, incrível, assim, vou providenciar isso. Você chamar, gente. Chamo, Você com leva certeza, a gente no com seu certeza. avião. A gente vai te levar no nosso, tá? Queria dizer. E a gente tem mais um quadro aqui, que é o seguinte. Pra você, ele vai... Não sei se ele vai fazer tanto sentido, pois você é uma garota muito jovenzinha, né? Mas o quadro é o seguinte. Eu acho que você vai conseguir dar uma boa resposta. A gente... Se a Andressa, de 20 anos... Vamos colocar 18? Né? Tá. 18. Se a Andressa, de 18 anos, entrasse ali por aquela porta, o que você diria pra ela? Ai, nossa, diria tantas coisas. Eu diria, confia, mulher. É uma coisa que eu diria. Eu diria pra ela, estuda inglês. Nossa, porque isso vai te escancarar portas, né? Eu não falo nem abrir, vai te escancarar portas, janelas. Eu diria pra ela, busque referências, porque eu entendo que a partir do meu conhecimento, das minhas referências, que a minha vida mudou muito, então busque referências. Eu diria para ela, continue respeitando a sua ancestralidade. Eu sou uma pessoa que respeita e sempre vai respeitar muito a minha ancestralidade, então eu honro muito quem veio antes de mim. Eu tenho muito respeito pelos meus avós, muito respeito pelos meus pais, porque eu sei que o legado que eu tô construindo só é possível porque eles estiveram presentes e que eles ralaram muito para que eu tivesse aqui. E eu falaria para ela também, eu falaria, olha, estudar coisas diferentes não te faz uma pessoa pior, sabe? Porque a gente tem aquela questão de que se você tem que estudar algo, você tem que ser especialista naquele algo. E eu já estudei tanta coisa, né? Então, eu falaria isso para tranquilizar o coração dela. Principalmente 18 anos, estaria ali naquela fase de escolher uma profissão, de se entender com o seu caminho. Então, eu faria isso. Nossa, essa fala sua foi pra mim, Andressa. Eu tenho muito isso, assim. Isso é uma coisa que me pega muito, assim. Eu me sinto uma pessoa que...
por muitas vezes generalista, assim, nesse ponto, sabe? Não especialista ali naquilo. E eu fico assim, ai, meu Deus, mas eu tinha que me especializar nessa coisa e tal. E hoje, com maturidade, com o tempo, eu vejo que como essas coisinhas minhas, assim, me levaram para o meu caminho hoje. E antes da gente terminar, assim, Andressa, eu tenho uma amiga que ela é muito especial, né? E outro dia ela até mandou, assim, no nosso grupo, tem pouco tempo que ela mandou no nosso grupo, assim, ela falou assim, gente, ela tava lendo, ela sempre lê autoras negras. E aí e ela sempre indica pra gente. E aí, dentro desse grupo nosso, uma outra amiga nossa começou a ler um livro também, indicou, e ela falou assim, gente, vamos fazer um clube do livro só de autoras negras e tal, que é importante a gente entender e ler sobre, ela tem isso muito forte. Quem que você indica? Igual você falou, gente, começa consumindo perfis, TED, livro, filme, que seja. Deixa uma dica para quem quer entender um pouco mais sobre isso, para quem gostaria de furar essa bolha, né? E conseguir ampliar esse olhar. Deixa ou uma dica de um livro ou de um TED que você acha que seja importante, assim. Bom, um livro, Quarto de Despejo. É um livro forte, mas é um livro muito importante. É um livro escrito por uma mulher negra, que era catadora de lixo. E aí ela catava lixo pelas ruas de São Paulo. E aí aquele lixo que ela catava, ela pegava algumas páginas e escrevia a vivência dela enquanto catadora. Então, é um livro que tem muitas camadas, que até me arrepia, assim, sabe? Se você não ler, né, tenta buscar aí um audiobook, eu acho que vai contribuir muito com a jornada. Sobre filmes, né? Ou TED, não sei, assim, Sim, o que você acha que... Eu tenho um TED que eu gosto muito, que é da Chimamanda. Ele é um TED que fala sobre o perigo da história única. E é muito sobre o que eu falei aqui, né? Sobre colocar as pessoas em caixinhas. Eu gosto muito desse TED, então eu recomendo. E como um plus, quero recomendar filmes, né? Não vou dizer um filme específico, mas eu recomendo filmes da Disney. Eu acho muito importante a gente assistir esses filmes da Disney, porque infância é um chão que a gente pisa a vida toda, né? Nossa! E aí, a gente consegue recuperar aquilo vendo esses filmes. Então, tem muita coisa de adulto ali dentro daqueles filmes. Tem Soul, Elementos, Divertidamente. E é o que eu falo. O entretenimento, ele tem uma capacidade imensa de mudar e moldar os nossos referenciais e as nossas referências. Então, assistir filmes de desenho não te faz menos competente. Só te relembra, né, de quem você é também. Então, eu gosto de indicar esses filmes. Gente, Amei. essa frase me atravessou aqui agora, viu? A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Nossa, sério. Potente. Maravilhoso. Não, e assim, como é que vai finalizar agora, depois dessa frase? E com essa frase incrível, finalizamos esse podcast que foi incrível também. Tem muitas falas como essa durante toda a nossa conversa aqui. Foi brilhante a sua participação, Andressa. É um privilégio para a gente receber você e ter contato com você, poder te seguir no Instagram, poder aprender com você, poder conversar com você. Você nos engrandece muito. E eu acho que, assim, é isso. É só agradecer mesmo, porque... Nossa, que episódio. Emocionada. Legal. Obrigada. Nossa, a gente que tá, porque eu fiquei agora mesmo, eu falei, eu não posso chorar mais, né? Que a gente tá nos dias de choro, assim, mas como eu falei, né, daquele dia que a gente se conectou, e sabe, você poderia muito bem, não, tô indo pra BH, vou ficar com a minha família, trabalho muito, e você tá aqui pra gente é muito importante. Então, obrigada mais uma vez, que papo maravilhoso, foi incrível. Obrigada Nossa, pelo convite. que aula, né, Thiaga? Uma aula incrível. Parabéns. Ai, e muito bom estar obrigada. aqui com vocês, gente. E assim a gente encerra. Eu amo o convidado que encerra. Eu amo, E assim maravilhosa. a gente encerra, meus Isso. queridos. Um Confia, beijo. mulher. Cantando ainda, né? Mas isso, gente. Não, eu tô ainda, sabe, absorvendo. Mas a gente aqui no Dia quer muito você aqui perto deles. Então, assim, obrigada por você estar aqui.
E a gente quer levar a sua mensagem para o máximo de mulheres e pessoas possíveis. Então, Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E o que vocês fazem aqui é muito bonito. Principalmente quando a gente fala na potência que tem mulheres levantando outras mulheres, dando voz para outras mulheres. Como eu disse, sair do lugar de protagonista é muito difícil, né? E vocês se despiram do protagonismo para que eu estivesse aqui. Então, muito grata por poder estar aqui, ter essa conversa com vocês. Obrigado por serem esse farol que vai ampliar aí a minha voz. Muito obrigada. nossa. Linda, maravilhosa. Então é isso, gente. Finalizamos mais um podcast maravilhoso. Sim, temos Essa um convidada episódio. deusa. Deusa. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Beijo.